Bem-vindas à segunda temporada do nosso Growcast. Esse é o terceiro episódio da nova temporada e, como prometido, essa temporada ela tá um pouquinho diferente porque nós estamos trazendo assuntos mais relacionados a vocês, mamães. Bom, eu sou a Cristiane, eu sou a diretora e fundadora da Grow Up, host aqui do nosso Growcast. E hoje nós abordaremos um assunto muito importante, que é amamentação. E para isso, eu gostaria de dar boas-vindas à Carol. Olá. Ela é quem vai nos guiar aqui nesta conversa. E antes da gente efetivamente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho aí da sua história profissional. Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Foi difícil de achar a data, né? Mas conseguimos. Uhul. A vida é doida, a vida é corrida. A vida é corrida. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, desse projeto legal que vocês fazem. Eu acompanho também, é muito bacana. Legal, e as mães merecem um espaço assim. Merecemos. Né? Merecemos, eu também sou mãe, mas as mães que estamos assistindo merecem esse espaço, esse momento assim, de discussão sobre esses casos que vocês estão trazendo e a amamentação em especial, que eu acho que é um tema tão importante e tão falado e divulgado hoje em dia, né? Sim. Eu sou fonoaudióloga, responsável lá do setor da maternidade e da UTI neonatal do São Luís de São Caetano. E faço atendimento para as mães aí, domiciliar, consultório, nesse apoio da amamentação. Legal. Bom, então vamos lá. O que seria... o que é uma consultora de amamentação? Eu vou começar perguntando isso, porque assim, na época que eu fui mãe, né, lá há 11 anos, eu acho que não existia isso, ou existia e eu não sabia. Cris, assim, não existia, assim, na verdade, eu não sou uma consultora, né, eu sou uma fonoaudióloga especializada na área da amamentação, mas a gente tem muitos consultores hoje em dia, que ajudam muito as mães também. E é um trabalho mais novo, né? E, na verdade, é uma profissional que vai ajudar a mãe no sentido de orientar. E desde do tempo da gestação até pós-parto imediato e depois todo o passo a passo da amamentação, dificuldades com pega, sucção, quanto de leite é normal, quanto não é, o que está acontecendo dentro do normal, o que fazer para melhorar, qual profissional procurar em caso de ajustes nessa amamentação em alguma dificuldade que tenha. Então, esse é o trabalho do consultor. Eu, como fonoaudióloga, eu entro nessa parte de consultoria também, mas um pouquinho mais dentro da questão dos padrões de sucção do bebê, se está sugando bem, se a linguinha tem a posição certa, se a força de sucção está correta. Então, eu faço essa parte da fono, então a gente une as duas coisas, na verdade. Entendi. Eu também tenho duas filhas, a minha filha mais velha, quando eu a tive, ela tem 13 anos, a gente estava até falando disso antes, era uma coisa que não era falada, né? A gente não tinha muito esse incentivo, esse estímulo. E a amamentação é um processo difícil, né? Num momento muito difícil. Sim. E a gente, no passado, acabava desistindo muito fácil, né? Por conta dessas dificuldades. E hoje em dia a gente vê que o apoio do profissional faz muita diferença para que a amamentação seja de sucesso. Eu gosto da fala que a amamentação é difícil. É muito difícil. Eu acho que existe um floreamento, às vezes, sabe? Obviamente que é um momento muito bonito, né? Mas ao mesmo tempo ele é um momento que exige muito da mulher, né? Tanto psicologicamente falando, né? A gente até comentou isso antes, né? É muita entrega, né? Então é por isso que nós trouxemos você aqui, para a gente conversar um pouco e talvez trazer um pouco de informação para as mamães, tanto para as mamães que já estão com os seus filhos nos braços, quanto para aquelas que estão com os filhos no forninho, ou aquelas que pensam em ser mães também, né? Sim. Então, eu acho que seria legal a gente iniciar o nosso bate-papo pensando na gestação, né? Então, enquanto o bebê está lá no forninho, existe alguma preparação que a mulher tem que fazer para o momento da amamentação lá no futuro? Cris, não existe uma preparação no sentido de mama. Vou preparar a mama para amamentar. Isso não, né? O que eu digo sempre é que assim, o maior preparo que uma mulher pode ter é o conhecimento. E como é importante a gente conhecer. Por exemplo, saber que a amamentação é difícil.
Porque eu também, quando estava grávida da minha filha mais velha, eu via na revista Caras aquelas mulheres amamentando, né? Lindas, sorridentes, maquiadas, aquele cabelo, aquela camisola lindíssima, né? De cetim, né? Fina, né? E eu falava, gente, isso é maravilhoso, isso é fácil demais e tal. E quando chegou lá na hora, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Só que se eu tivesse uma orientação, se eu tivesse o conhecimento de que é difícil, de que você pode precisar de ajuda, de que é importante a gente conhecer, a gente saber o que é normal, o que não é normal, né? Isso teria me trazido uma forma, talvez, melhor de lidar com a situação nesse momento do puerpério, né? Pós o nascimento do bebê, que é um momento tão difícil, com uma alteração hormonal tão grande, com uma criancinha no colo que você tem medo, você não sabe como cuidar, você não dorme, então, enfim. É um processo muito complicado. Então, eu acho que a informação é o principal, né? Existem alguns casos específicos, por exemplo, se a mulher tem diabetes gestacional, se é uma gravidez gemelar, ou se é uma gestação já de alto risco, que o bebê tende a nascer prematuro, a gente faz um estímulo de produção de colostro para armazenamento, mas isso é um caso muito específico. Em geral, uma gestação normal, a gente não faz nada de preparo em relação à mama, à produção, mas sim conhecimento, entendimento sobre aquele processo que vai vir, né? Tá, então, falando em conhecimento, né, hoje a gente tem a internet nas nossas mãos, que facilita bastante, mas ao mesmo tempo pode prejudicar, porque a gente não sabe o quanto a informação ela é real, ela é correta, enfim. Então, você tem alguma dica de literatura ou um site que você confia, que as mamães podem acessar e fazer essa preparação como você sugeriu? Hoje, né, alguns profissionais obstetras, eles já indicam para as mamães, né, a própria consulta pré-natal com a consultora ou com a fono, que vai fazer essas orientações. Porque realmente a internet é um mundo assim, que você escreve o que você quer, né? O papel aceita tudo. Não é nem papel, né? O digital também, aceita tudo. Então a gente fica lendo lá com um monte de dúvida. Aí tem a mãe que falou isso, a sogra que fala aquilo, a vizinha que aquilo outro. Então o ideal é você ter um profissional, esse é o mais correto, para te indicar no pré-natal. Então a consulta pré-natal, ela serve para quê? Para você tirar suas dúvidas, para que ela vai te explicar passo a passo o início, como pega o bebê, como segura o bebê, quanto tempo amamenta, para você já ter dentro da sua cabeça ali como vai funcionar, né? Existem alguns sites direcionados para amamentação, então depois eu até posso deixar para você escrever lá. Sim, a gente pode colocar depois na tela. Que eu acho que ajuda, né, assim, tirar algumas dúvidas maiores, e assim, páginas também de rede social, Instagram, de consultoras, fonoaudiólogas que trabalham nessa parte de neonatologia. Acho que é legal ouvir também, tem bastante vídeo, o pessoal tem gravado muito, ajudado muito essa parte, que eu acho que é bacana de conseguir informação certa, né? Porque a gente lê muita coisa, e aí você seguir um caminho aí para começar. Precisa ser confiável, né? Com certeza. Porque, como você mesma disse, existem muitas fontes, né? E muitos mitos também. Sim. E aí pode acabar confundindo, principalmente se é uma mãe de primeira viagem aí, né? Legal. Bom, então, o bebê nasceu. E aí? E aí, Carol, me conta. Como funciona lá na maternidade? Eu me lembro, assim, quando os meninos nasceram, que o pouco que eu me lembro, assim, é que assim que eles nasceram, eles foram direcionados pro... Ai, como chama? Berçário, né? Mas aí logo em seguida eles vieram e aí veio uma pessoa junto, me orientou um pouco ali, mas foi muito complicado, assim, uma coisa meio desengonçada, né? Enfim, como que funciona esse processo logo que a criança nasce no hospital? Hoje mudou muito esse padrão, né? Quando eu tive as minhas meninas também era assim. Da minha mais nova pra mais velha já mudou um pouquinho, mas hoje é bem diferente. Então, o preconizado é que o bebê fique o tempo todo com a mãe, inclusive naquela salinha de recuperação, né? Tá. Então, ele não vai mais embora e a gente fica. Eles ficam lá com a gente o tempo todo, né? E assim, hoje também a gente preconiza o que a gente chama de golden hour, que é a primeira hora de vida do bebê. Tá. Que é o tempo em que ainda assim, a gente ainda tem uma pulsação de cordão umbilical. Eles colocam o bebê no peito da mãe para ter aquele contato pele a pele, o cheiro do bebê, e o bebê sentir o cheiro da mãe, aquele primeiro contato, né? E nesse momento, as meninas do centro obstétrico lá já colocam o bebê para mamar.
Logo então que nasce. Logo que nasce, né? E, em geral, eles já mamam, porque eles já nascem com o reflexo da sucção, né, desenvolvido. Então, se ele tiver bem, assim, respiração normal, tá tudo certinho ali, já vai pra mãe, já coloca pra mamar. Tá. Então, ali é aquele primeiro contato. Nesse primeiro contato, pode acontecer, assim, de machucar um pouquinho, porque a mãe, em geral, não tá preparada ali, a posição não é a melhor, né? Se ela fez uma cesárea, ela tá com acesso ali no braço, não consegue segurar o bebê. Se foi um parto normal, às vezes um trabalho de parto intenso, longo, a mãe tá bem cansada. Então, elas ajudam, né? Não é o momento, talvez a forma mais ideal ali de posição, de conforto, mas já é um momento inicial pro bebê mamar. E aí, depois os bebês vão pro quarto com as mães, e a partir dali, são os dois, né? Mãe e bebê, bebê e mãe. E aí, como Sem manual. Sem manual. Não tem. Pega lá pra gente ler, não tem manual. As maternidades hoje, as grandes maternidades, têm já os profissionais que vêm ajustar essa mamada, ajudar, dar dica, orientação, né? Lá no São Luís a gente tem o grupo de apoio ao aleitamento materno, que são enfermeiras direcionadas à amamentação. E aí, quando tem alguma alteração maior, chama a parte da fono. Mas as maternidades hoje têm esse auxílio, né? Mas o bebê já vai pro quarto com a mãe e já começa, a partir dali, a amamentação. Tá, e assim, é natural, ele já nasce meio que sabendo, como você falou, ele já nasce sabendo a sucção, né, e vamos supor que exista alguma dificuldade ali da mãe, não sei, né, você tem alguma dica que você poderia dar para as mães logo nessa primeira mamada, nesse início aí, enfim, como que essas profissionais orientam as mães lá na hora? É assim, a amamentação, ela é fisiológica, então a sucção é um reflexo que o bebê já nasce com ele, se tiver tudo bem, né, claro que a gente tá falando aqui de uma gestação normal, de bebês que nascem saudáveis e tudo certo, né? Ele já vai desencadear o reflexo da sucção, então teoricamente ele já vai sugar. O que dificulta mais é pegar. Como é que pega o bebê? Como é que faz a pega do bebê na mama? Como é que é certo? Como é que não é certo, né? E então a orientação que eu dou sempre é assim. Além de ensinar para elas, né, a melhor forma de fazer a pega, a melhor posição do bebê, eu oriento que se o bebê pegar e você sentir uma dor muito diferente, assim, muito acima do normal, é porque tá errado e tem que parar e começar de novo. Porque uma dorzinha a gente vai sentir. A mama é uma região sensível, os hormônios deixam uma sensibilidade maior também. Normal, mas não pode ser uma dor assim, nossa, que dor. Não pode, porque a dor não é nesse nível, né? Significa que pegou errado, que tá machucando alguma coisa, e o ideal é parar e começar de novo, né? Orientação que a gente dá, o bebê tem que mamar a cada 3 horas. Não pode passar de 3 horas. Se tiver que dar antes das 3, ok, mas passar de 3 não. Ele precisa daquela alimentação a cada 3 horas, até por conta de glicemia, né? Alguns padrões que a gente precisa manter aí, né? No bebê que precisa dessa amamentação com essa frequência aí de 3 horas, né? Quanto tempo o bebê mama? Quanto tempo eu deixo o bebê pra mamar? Eu tô falando aqui, nem sei se ia me perguntar isso, mas já tô falando. Eu ia, mas vai embora. Quanto tempo o bebê vai mamar pra eu saber, tá mamando efetivamente? Um bebê recém-nascido, ele mama 15, 20 minutos. Ele não vai mamar mais do que isso, né? A mãe não tem quantidade de leite suficiente pra ele, né? Mais do que isso. O estômago do bebê, gente, o estômago do bebê quando nasce cabe 3 ml. É uma quantidade tipo 3 ml, são gotas. Né? Então aquela coisa de o bebê tem que... O bebê tá mamando, você entra lá no quarto também e fala assim, ai, faz 2 horas que ele tá mamando. Não, ele não está mamando há 2 horas, com certeza não, né? Porque ele não tem capacidade no estômago pra isso, você não tem leite suficiente pra isso. Ele fica lá no aconchego, no afeto, ele dá uma chupetadinha, né? Aí ele dorme, o vínculo, exatamente. Ele dorme, depois ele acorda, ele resolve mamar mais um pouquinho. Então, a gente orienta mais essa questão de tempo de mamada e a frequência da mamada para que não tenha nenhum problema para o bebê. De 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, no máximo. Não pode passar de 3 em 3. Tá. E eu me lembro, eu vou usar, assim, a minha experiência, que eu me recordo, assim, né? Você falou que é em média de 15 a 20 minutos, e aí faz a alternância das mamas, ou é sempre uma mama, e aí na próxima mamada usa a outra? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma pergunta chave, né? Porque a gente tem, assim, existem várias, se você pesquisar no Google, por exemplo, várias vertentes que falam, cada um fala uma coisa, né? Eu ainda sigo a linha de que a gente tem que esvaziar uma mama para depois começar outra. Tá. Porque existe um estudo, né? Alguns estudos que mostram que o leite anterior, primeiro que sai, ele não é calórico.
Ele é um leite que mais hidrata o bebê, que tem mais anticorpos, só que ele não faz o bebê ganhar peso. E aí o leite que vai vindo depois da mamada é um leite mais calórico, mais gorduroso. E aí esse leite que faz o bebê ter o ganho de peso. Tá. Por que eu ainda sigo isso? Porque eu recebo muito bebê que vem de pediatra, assim, Carol, tá mamando, a mãe tem leite, mas não ganha peso. E aí a gente vai investigar e quando a gente vê a mãe tá dando 5 minutos aqui, 5 minutos aqui. Tá. E aí quando a gente muda o padrão, o bebê começa a ganhar peso. Então eu sigo isso por estudo, porque no meu estudo foi assim e porque na minha experiência clínica, prática, é muito assim que a gente vê. Então eu oriento sempre uma mama por vez. Tá. Dei esta mama, na próxima vou dar a outra. Tá. Tá. E quais são as maiores dificuldades que as mães enfrentam aí? Eu acho que no início, né, essa coisa de será que o bebê mamou o suficiente? Será que eu tô alimentando meu bebê? Será que meu bebê, assim, eu tô deixando ele com fome? E acho que essa é uma grande dificuldade. E a outra dificuldade é se ajustar com o bebê, na posição, na pega, até porque se você não tiver um ajuste correto disso, você pode ter uma lesão na mama, um machucado ali, aquelas fissuras que as mães têm. É uma coisa bem dolorosa e que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da amamentação, né? E aí, assim, dentro de que será que meu bebê mamou bem, né? Tá mamando o suficiente? A forma que a gente tem de saber se o bebê tá mamando bem é o ganho de peso. Tá. A gente tem que acompanhar isso. Então, depois que o bebê vai embora para casa, ele tem 7 dias pós-nascimento para retornar ao pediatra, para pesar, para ver se tá tudo bem. Uma outra coisa é observar se todas as trocas de fralda têm xixi, que isso é uma coisa importante. Isso significa que a hidratação tá ok, então o bebê tá mamando bem, né? Então são formas da gente verificar se o bebê tá mamando. Às vezes elas me perguntam, quantos ml ele mama no peito? A gente não tem como saber. Sim. Porque varia de quanto a mãe produz, da força da sucção do bebê, se ele suga rápido, se ele suga lento, se naqueles 20 minutos que ele ficou sugando, ele dormiu 10 e só sugou 10, né? Sim. Então é difícil você saber, mas se você estiver acompanhando, o bebê tá fazendo xixi, o bebê tá ativo, tá ganhando peso, tá jóia. E tem algum sinal, assim, que o bebê dá, mostrando que tá satisfeito? Satisfeito não, Cris, mas na verdade muitas vezes ele mesmo larga, tá. né? Ele mama e larga, né? É que às vezes quando ele é muito pequenininho, recém-nascido, o largar não é satisfeito, é que tá cansado, né? Pensa numa mãe que não tá produzindo adequado, ele fica lá 20 minutos sugando, não sai nada, ele acaba dormindo porque também cansou, né? Sim. Então a gente tem que saber essa questão, sim, né? E aí, de novo, ganho de peso, xixi. E claro que se você estiver sendo acompanhado por um consultor, uma fonoaudióloga, ela vai estar olhando isso, né? A gente, quando eu vou fazer um atendimento, a gente consegue colocar o estetoscópio aqui no pescocinho do bebê e a gente consegue ver a eficiência da sucção. Então, quantas sucções para uma deglutição? E aí a gente tem um padrãozinho, assim é normal, mais que isso é porque não tá extraindo direito. Então tem vários macetes pra gente tentar ver se tá acontecendo algum problema. Então se você tiver com um profissional te acompanhando, fica mais fácil de você conseguir saber também. É interessante, né? Porque são muitos detalhezinhos, né? Parece que não, mas é o que você disse no início, o conhecimento faz toda a diferença mesmo, né? Considerando que a mãe está com uma mama ferida, né? Você disse que possivelmente é um problema de pegada, né? Mas pode acontecer, né? De ferir a mama, enfim. Como se costuma fazer o tratamento disso? Então, essa ferida na mama é um dos principais pontos, assim, né, de problemas na amamentação. Sim. Hoje em dia, a gente tem o apoio do tratamento com laser, né, que mudou também a vida da consultora, da fono, quem atende as mamães e das mães também, né, porque ele faz a cicatrização da ferida. Então, olha que bom. É um equipamento que a gente leva lá na casa, porque normalmente o atendimento de amamentação é na casa, né, o paciente, assim, a mãe sempre prefere que a gente vá domiciliar, porque o bebê é pequenininho ainda, tem que deslocar o consultório, em geral a gente faz muito consulta domiciliar. E aí a gente faz a sessão de laser que faz a cicatrização. Às vezes tem que fazer mais de uma, e depende muito do caso, assim, né? O sol, pra quem tá em casa, né, e tá ouvindo isso e não tem o acesso ao laser, enfim, tomar sol, né, deixar a mama tomar sol é importante, também ajuda a cicatrizar. O sol diário, assim, né? É que é difícil hoje em dia. Grandes cidades, a gente tem os predinhos tudo grudado um do outro, você abre a janela, o outro pode tá nem vendo. expor a mama, né, na janela. E esse sol, ele deveria ser direto, né? Sem paninho, sem vidro, sem nada.
Tá. Então é uma forma. Existem algumas pomadas também que ajudam, né? Antigamente se usava casca de banana. Eu ia perguntar da casca de banana, se é real isso. Então, eu já tive algumas pacientes que usaram. Eu me preocupo um pouquinho, porque quando você tem uma ferida, você tem uma lesão aberta ali, né? E aí aquela sujeirinha da banana, ela entra na ferida, né? Sim. E isso pode infectar, e se a gente tiver um processo inflamatório, daí é um problema maior ainda. Então eu não aconselho nada disso. Mas eu já ouvi falar, banana, alface. Nossa, alface é novo pra mim. Tem um monte de coisa aí que se usa, né? Mas o que a gente sabe realmente que funciona é laser, sol e algumas pomadas cicatrizantes também que dá pra usar. Tá, interessante. Bom, a minha experiência foi assim, bem curta na amamentação, né? Tanto com o Gá quanto com o Gui, eu amamentei pouco. Eles entraram na fórmula rápido. Mas você mesma disse que as coisas mudaram hoje, né? Então, como que vocês costumam atuar com as mamães que apresentam pouca produção de leite, né? Qual que é o momento que você realmente vai falar, olha, vamos precisar ir para a fórmula, ou vai ter que ser 100% fórmula, enfim, como que funciona hoje em dia essa situação aí? Eu com as minhas também tive que dar fórmula, né? A minha mais velha, a Bia, ela nasceu prematura, ela tinha uma alergia da proteína do leite, foi tudo muito difícil, né? Então, a gente entrou com a fórmula cedo. A Maria, eu tive que entrar porque eu voltei a trabalhar, né? E a Maria era um bebê guloso, ela mamava bastante. Ela era um bebê bem gordinha, né? Eu lembro. Então, a gente complementava também porque ela tinha fome, né? Então, eu também não tinha uma produção tão grande, também não tinha conhecimento para saber o que fazer. Assim, olha, a Maria tem 6 anos. Eu trabalho dentro da UTI neonatal há 5 anos. Eu comecei a trabalhar logo depois que ela nasceu. E mesmo há 6 anos atrás, a gente não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas o que acontece? Vamos pensar que o bebezinho nasceu, tá amamentando só o seio materno, voltou no pediatra, não ganhou o peso que deveria ganhar. O bebê deve ganhar em média de 20 a 30 gramas dia. Tá. Isso é dentro do normal. Ganhou 19, ok, né? Mas ganhou 10, ganhou 8, não tá ok, né? Aí a gente tem que ver o que tá acontecendo. Em geral, nesse primeiro retorno do pediatra, os pediatras não pedem ainda o complemento. Alguns pedem, mas hoje em dia a maioria não. Tá. O que eles pedem? Vão procurar um profissional para te ajudar, para fazer um ajuste da mamada, ver o que pode estar errado. Às vezes é o tempo, às vezes é a pega e às vezes é a produção, né? Quando a gente vê que é a produção, hoje em dia existem alguns tratamentos para aumentar a produção do leite, né? O próprio laser, tem alguns tipos de laser que podem ajudar nisso, né? Existem alguns medicamentos fitoterápicos ou não que ajudam no aumento da produção, chá, ingestão de líquido, mas tudo isso não é certeza de aumento, né? Porque eu já atendi muitas pacientes que eu fiz a mesma coisa, o mesmo protocolozinho não funcionou, né? Então, a gente às vezes tem que pegar o ponto que tá acontecendo e tentar entender melhor isso, porque é muito individual. Os medicamentos, por exemplo, um medicamento que você compra na farmácia, ele não é assim, eu quero um remédio para aumentar a produção. Ele é um remédio para outra coisa e como efeito colateral, ele aumenta a produção do leite. O efeito colateral, como a gente sabe, de um remédio, ele não acontece para todos. Então, tá o remédio dá sono. Tem gente que tem sono, tem gente que não tem. Verdade. E o aumento da produção é a mesma coisa. Então, não é sempre que tudo isso que a gente tem de recurso em mãos vai funcionar. Tá. E quando a gente vê que tentamos e não funcionou, a gente tem que entrar com a fórmula. Eu sempre tento pelo menos um aleitamento misto, que é seio materno ou leite materno, né? Não precisa ser no seio em específico, e mais o complemento. Mas já tive casos de mãe que realmente parou de produzir por problemas emocionais que a gente conversou, né? Assim, questões em casa, problemas de família, e aí a pessoa para de produzir simplesmente, e aí tem que entrar com a fórmula, né? Antigamente isso era super normal, né, o bebê tomar fórmula. Hoje em dia as mães se sentem muito mal de que eu tenho que dar fórmula pro meu bebê. Sim, né? Existe uma culpa, né? Muito uma culpa, né? E eu atendo diversas mães dentro do hospital, em casa, e eu vejo isso, assim, o quanto elas se culpam por isso. E o que eu sempre digo é assim, a gente tem que saber que a gente faz o nosso máximo, né? A gente tem que tentar, a gente estimula, a gente incentiva, todo mundo sabe os benefícios do aleitamento materno hoje. Depois, se você quiser, até falo isso. Mas a gente sabe que existe um limite,
Sim. E cada um tem o seu limite, né? Limite do corpo, limite emocional, limite do que o bebê tá passando. Porque o bebê, ele tem que estar mamando, mas ele tem que estar bem. Ele tem que estar saudável, ele tem que estar ganhando peso, tem que estar tudo certo. Se não tiver tudo certo, a gente tem que abrir mão dessa coisa de eu quero isso e tentar enxergar o que é melhor pro bebê. Sim. Então é nesse momento aí, depois que a gente tentou todos os recursos e não tá indo, não tá funcionando, a gente tem que colocar. E existe a mulher que não produz leite desde o início? Você já viu algum caso assim de o bebê nasceu e a mulher não produziu leite nenhum e já precisou entrar com a fórmula ou não? Já vi. Já? Normalmente isso pode acontecer em casos específicos de doenças da mãe, ou, por exemplo, cirurgia de mama, né? Eu fiz principalmente redução de mama. Na hora que você vai reduzir a mama, como você tem que mexer muito estruturalmente, né? Você acaba cortando ductos mamários, né? Não vou me aprofundar muito nessas técnicas, porque eu também não sou cirurgiã, também não sei exatamente, mas assim, o que na técnica causa isso? Mas a gente sabe que durante o processo de redução da mama, o processo todo que acontece, ele prejudica muito o processo da amamentação. Uhum. Os do silicone, nem tanto, mas pode prejudicar. Uma mãe que fez cirurgia bariátrica recente, né, que tem uma questão nutricional envolvida, vitamina, enfim, ela vai produzir pouco também. Alguns casos de diabetes gestacional, eu tive uma paciente que ela tinha diabetes gestacional, a gente começou o estímulo de produção depois de 36 semanas, que é o preconizado, ela ainda grávida, e mesmo assim a gente não conseguiu. Tá. Ela produzia muito, muito pouco, e depois da gestação a gente fez tudo que foi, depois do parto, perdão, a gente fez tudo que precisava, que era possível, e não deu certo, e ela entrou com a fórmula. Já entra com a fórmula mesmo. Né? Às vezes também acontece no pós-parto imediato, a mãe não ter aquele início, e aí ter que dar fórmula, mas depois o leite vir, também acontece, né? Não é o normal, né? O normal é o quê? Você tá grávida, a hora que você entra em trabalho de parto, o seu corpo já entende que vai vir a necessidade do leite, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Nossa, é incrível isso, né? Não dá nem pra imaginar, né? Nossa, é muito. Então, daí você já começa a ter essa produção. O início não é um leite, né? A gente chama de colostro, que é uma preparação para o leite, né? Ele tem pouca caloria, ele é mais de hidratar, ele tem mais anticorpos, que é a necessidade do bebê imediata ali, quantidade pequena. E depois a gente vai ter a pojadura, que é a descida do leite ali, né? Que ela acontece de 4 a 5 dias pós-parto. Isso é o normal. Tem mulheres que têm uma pojadura, ou seja, a vinda do leite mais tardia. Tem mulheres que antecipam um pouquinho. Hoje em dia a gente tem muita cesárea marcada e aí a mãe não entra em trabalho de parto. O corpo não sabe, né? O corpo não sabe. E ele só vai saber quando? Quando tira a placenta de lá de dentro. Tá. Mas aí, normalmente, as mulheres que fazem cesárea agendada, elas demoram um pouquinho mais para ter esse colostro e depois essa transição da pojadura. Normalmente, mas também já vi mãe que fez cesárea agendada e no segundo dia teve a pojadura, né? Então, o corpo em geral, ele funciona mais ou menos igual a fisiologia ali, mas tem diferenças individuais também, né? Tá. Você comentou sobre o complemento, né? Então, considerando que o médico orientou fazer esse complemento com a fórmula. É verdade, eu não sei se isso é verdade, então eu vou te perguntar, que quando a criança começa com a fórmula, a tendência é largar o peito? Então, na verdade, Cris, isso é mais no sentido de usar a mamadeira, né? Porque as pessoas falam assim, existe uma confusão de bico, vai mamar a mamadeira, depois o peito. E pelo que eu entendo ali, que eu vejo na prática, não é bem uma confusão de bico, é mais uma confusão de fluxo, porque mamar a mamadeira é fácil, né? Sim. Sai bastante, o bebê não tem que fazer muito esforço. E aí, quando vai para o seio materno, a quantidade que o bebê extrai por sucção é menor. E ele tem que trabalhar mais ali, Ele tem que trabalhar mais. Então, desde pequenininhos, gostamos do conforto, é isso? Do conforto, da praticidade, da comodidade. Então, desde sempre, né? Então, normalmente, quando você coloca a mamadeira logo de cara, o bebê pode ter dificuldade em relação a isso. Já vi bebês que não, né? Mas a maioria tem. Então, o que a gente aconselha é que nesse início, se você for ofertar o complemento, não seja na mamadeira, né? Hoje tem aqueles copinhos que a gente amamenta, colher dosadora, alguns utensílios, né? Que o profissional que estiver te acompanhando vai te orientar, ou às vezes o próprio pediatra, se você não tiver uma fono ou um consultor, para você poder ofertar esse leite, para não ter que usar o bico da mamadeira, para evitar esse problema. Tá. Antes de eu te fazer uma próxima pergunta, eu gostaria que você comentasse, então, sobre os benefícios aí do aleitamento materno. Quais são?
Os benefícios do aleitamento, eles vão muito além do que a gente imagina, né? A gente sabe que o aleitamento materno, ele é responsável principalmente pela imunidade, as defesas do bebê, né? Então, você vai ter uma criança mais saudável, com menos problemas, principalmente respiratórios e alérgicos. Hoje a gente associa muito a isso. Uhum. Ele reduz o risco de obesidade infantil, colesterol na infância, fora que tem a questão do afeto, né, com a mãe, aquele contato com a mãe. E hoje também eu falo, como fonoaudióloga, eu gosto de falar, o aleitamento materno, ele melhora muito a questão muscular. Então, ele desenvolve musculatura perioral, oral. Então, quando o bebê for fazer uma introdução alimentar, eu já tenho uma linguinha fortalecida. Quando eu vou fazer aquisição dos sons da fala, ele já tem uma mobilidade boa. Então, tem a língua na posição certa para fazer os sons. Então, além da questão de saúde mesmo direta, da questão emocional, vínculo mãe-bebê, existe também todo esse padrão muscular, né, da face, da língua, bochecha. Isso ajuda também na questão da introdução alimentar e no desenvolvimento dos sons da fala. Tá. Bom, então o bebê nasceu, né, a mamãe está lá na licença maternidade com ele, e chega o momento do retorno ao trabalho, né, o doído retorno ao trabalho, né, lá na escola a gente vivencia muitos retornos, e o berçário ele acontece o tempo todo, né, então muitas crianças entram ao longo do ano, né, não existe uma época específica para entrar, né, o tempo todo a gente tem bebês entrando na escola, e é geral o sentimento, né, de essa dor mesmo, né, eu tenho que voltar a trabalhar, meu bebezinho tão pequenininho, muitos bebês chegam na escola com aleitamento exclusivo materno, ainda nem começaram, nem testaram mamadeira, enfim, né, qual que é a orientação que vocês dão para as mamães aí, quando tá perto desse retorno ao trabalho? Hoje, né, a gente tem, antes, o bebê ir para a escola era só uma questão emocional, Sim. né? Ai, meu filho vai para a escola, eu vou voltar a trabalhar, vou ficar longe dele. Hoje, com o aleitamento materno tão, graças a Deus, bem divulgado e em alta, né, a gente tem também o problema da amamentação. Sim. Né? E o que a gente faz? Quando a gente tem um bebê que ainda está em aleitamento exclusivo, porque vamos pensar aí, a mãe vai ter 4 meses de licença, mais um mês de férias, às vezes pega junto. Sim. Hoje tem algumas empresas que já dão 6 meses, Sim. mas é a minoria. São poucas. O bebê vai entrar lá com o quê? Com 5 meses, vai. Por aí. Mas já tivemos com 4 com também. 4, Bem pequenininho. Pequenininho. Ainda não tem introdução alimentar. Não. Que a introdução alimentar normalmente é a partir dos 6 meses. Então, a gente tem ali que o aleitamento, a amamentação é o foco, é a fonte da alimentação do bebê, Sim. né? Então, se você ainda amamenta no peito exclusivamente, né, antes, pelo menos um mês antes, é importante começar uma rotina de ordenha. Então, assim, eu tenho bastante leite, eu não preciso de fórmula, então vamos pensar que eu vou tirar esse leite para poder ofertar para o bebê, para mandar para a escola, ou se for ficar em casa com a babá, com a avó, enfim. Sim. Existe uma rotina, você tem que seguir uma regrinha para você conseguir ordenhar esse leite, suficiente para o bebê ter quando você voltar ao trabalho, mas também que não atrapalhe, porque você ainda amamenta. Ainda está, né? Sim. Então, a gente tem que fazer um estudo da rotina da mãe. Que horas você costuma acordar, dormir, de quantas horas o bebê mama, quanto tempo fica na mama normalmente, mama de madrugada ainda, não mama, quantas vezes? E a partir disso, a gente vai desenhar um plano de metas Nossa, de ordenha. Até isso tem meta agora. Até isso tem meta. A nossa vida é toda cheia de metas hoje, né? Sim. Então, também temos essa. Tá. Então, e aí a gente vai ter que fazer essa extração. Como que faz o armazenamento, né? O armazenamento tem que ser... Porque na geladeira são 12 horas, então a gente tem que ir pro congelador. Congelar. Como fazer? Tem que etiquetar, colocar dia, horário. Tem que ser tudo bem certinho, né? E aí, assim, o bebê nunca mamou mamadeira. Eu vou ter que levar pra escola. Normalmente, na escola, a gente só faz mamadeira. Vocês não fazem copo e nem colher, né? Já assim. Aconteceu, colher e copo, mas são poucos os casos. Porque o volume é muito grande, né? Uma coisa é você dar um copinho de 15 ml para um bebê que acabou de nascer. Outra coisa é você dar 180 ml no copo, né? É difícil. Mas vamos pensar que seja mamadeira ou qualquer outro utensílio que você for utilizar. É importante ter um treino do bebê para isso. Porque se você chegar na escola com um bebê e uma mamadeira e fala assim, ó, você tem que dar isso aqui às 11 horas. O bebê nunca pegou uma mamadeira. E se ela não conseguir, o que ela vai fazer? Ela vai te ligar, você tá trabalhando? Então, tem que ter um treino anterior, né? Seja mamadeira, copo. E se não for pra escola, pra quem for o cuidador do bebê. Carol, eu vou te falar que essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta lá.
né? Não houve essa preparação, né, da criança, do bebê e da mãe, e chega para fazer a adaptação e o bebê não pega a mamadeira de jeito algum. Muitas vezes é uma criança que vai precisar ficar o dia todo na escola, né? E realmente é uma preocupação aí. Acho que é uma dica muito válida que você trouxe de fazer essa preparação, fazer esse planejamento, né? Porque o bebê acaba sofrendo, né? Porque ele tá com fome, ele quer mamar, mas ele não consegue lidar com aquela tecnologia da mamadeira, né? Enfim, então realmente isso acontece muito, muito mesmo. E eu te digo assim, que esse é um tipo de atendimento que eu não faço muito, né? Principalmente as mães procuram a gente mais no começo, né? Sim. Nessa fase, a gente ainda talvez não entenda a importância disso, né? Então, mas quando eu tenho a oportunidade de estar nessa fase da amamentação, a gente treina e não é a mãe que vai dar, tá? Em geral, é uma outra pessoa. Então, ele vai ficar com a avó? É a avó. Ele vai para a escola? Não tenho como treinar a pessoa da escola, que em geral já são treinadas porque trabalham com bebês. Mas é outra pessoa, porque o bebê com a mãe, ele vai ter aquela dificuldade do cheiro da mãe, do cheiro do leite, ele vai querer o peito, ele não vai querer a mamadeira. Então vamos trazer outra pessoa, é o pai, a avó, seja quem for, né? Às vezes vai ter um bico de mamadeira, ele não pega, vai pegar outro, né? Eu já tive uma paciente médica uma vez que a mãe dela, ela voltou a trabalhar, a mãe dela tinha que levar o bebê no hospital, porque o bebê não pegava nada, nenhum bico, nada. Até que a gente foi fazendo um treino, que também existe um processo aí que dá para ser feito, para que o bebê aceite a mamadeira, né? Então, por isso que é importante você saber antes, você treinar antes. É o que você falou, é um planejamento. Não dá pra gente chegar na escola segunda-feira com as coisas lá e ir embora, porque pode ser que o bebê pegue, mas é difícil. Então, tem que ser feito um treino antes mesmo, assim, né? De qual utensílio eu vou usar, qual mamadeira eu vou usar, quanto de volume eu vou dar pro bebê. Porque quando ele tá no peito, você não sabe quanto ele mama. Como é que eu sei se eu vou mandar 100, 120, 150? Isso também tem que ser analisado. Também faz parte desse plano que a gente tem que traçar aí para volta ao trabalho. Eu achei muito interessante quando você disse que vocês fazem um estudo da rotina, né, da mãe e do bebê, para entender o quanto ele mama, se mama de madrugada ou não, enfim, porque isso vai ajudar também a família, quando a criança começa na escola, para entender o quanto que ela vai mandar para a escola também, né? Porque a fórmula, querendo ou não, ela é um pouco mais fácil de resolver. Você vai lá, prepara, né? Agora, o leite materno, não. Você vai enviar uma quantidade, né? E é importante que essa quantidade seja o suficiente pro dia, pro bebê, enfim, ficar assistido ali enquanto ele estiver na escola, né? Então, acho que, assim, essa dica realmente ela é muito válida e reforça isso com as mamães aí. Ô, Cris, tem mais uma coisa, assim, às vezes o bebê em casa, ele tá só no aleitamento materno, só no leite materno, né? E aí, quando você começa a fazer a ordenha, você começa a ver que você não tá dando conta de ordenhar, então você não vai ter o leite suficiente pro dia todo. Isso também é importante, você já ofertar alguma fórmula em casa antes para ver se o bebê aceita. Porque um bebê de 6 meses, 5 meses, ele já tem preferências, né? Um bebê recém-nascido, se você der fórmula, leite materno, para ele isso não faz muita diferença. Mas para um bebê já de 5 meses, 6 meses, ele já tem a preferência. Tá acostumado com aquele sabor, a temperatura do leite materno. Então tudo isso é importante também, porque eu vou mandar para a escola, mas metade eu tô mandando de leite materno e metade é fórmula porque eu não tenho. E se o bebê não aceitar aquele leite que você tá mandando? Sim. Então também tem isso, que é importante a gente ver. Nós já vimos casos de mamadeira, né, precisar testar algumas mamadeiras até o bebê aceitar, né, o bico, e já vimos situações de fórmula também, de mandar e não dá certo, aí tenta mais uma, até achar realmente aquela fórmula que se encaixa com o bebê. Sim. Então, a importância de você fazer isso de forma antecipada, ela é muito grande, né? E aí, pra gente finalizar, praticamente uma aula aqui, né, gente? Aprendi um montão de coisa e eu acho que se hoje eu tivesse um filho... Olha lá, Cris, vamos tentar aí, ó. Não, tá bom, 2 tá bom.
Às vezes as meninas falam, você não quer tentar uma menina? Eu falo, gente, mas tem tantas filhas bonitas lá na escola, né? Eu vou lá no berçário, a gente dá um aperto aqui, um cheirinho ali, tá tudo certo, né? Meu marido também fica, vamos tentar um menininho. Eu falo, não, menininho não vai rolar. É verdade, você tem 2 meninas, né? E eu 2 meninos, então. Vamos falar um pouquinho do desmame, brevemente, assim, existe uma hora certa? Existe uma preparação para isso? Qual que é uma dica que você pode, enfim, dar para as mamães sobre o desmame? Cris, sobre o desmame também é muito individual, né? Assim, a gente tem mulheres que pensam assim, eu quero amamentar os 6 meses que é o preconizado e depois não preciso mais. Tem outras que querem amamentar o tempo que for possível, né? Desde que o bebê esteja bem, enfim. Em muitos casos, o próprio bebê não aceita mais. Vai chegando uma hora que ele já tá com mamadeira, ele já come, ele não quer mais, né? E existem bebês que essa amamentação perdura e a mãe sofre com o desmame, né? Então, o desmame, em geral, ele é muito sofrido, né? Se a gente for pensar no desmame, assim, eu tenho que desmamar. Ele é sofrido pra mãe, sim, dependendo da fase do bebê, pro bebê também, né? Então, eu digo assim, a gente tem que seguir, nós mães, nós temos instintos, né? O instinto materno, mas tem intuição, o feeling, assim, eu não quero mais, chegou no meu momento. E isso não deveria ser uma coisa sofrida e abrupta. Então, a gente tem que conversar também, e a gente também trabalha com desmame, sobre como fazer. Porque existe um planejamento para desmamar também. É muito difícil falar, não quero mais, a partir de hoje não mama mais, eu tiro o bebê e não vai mamar mais. Tchau, né? Ele vai sofrer, em geral. Eu já tive pacientes que fez o desmame tranquilo, que o próprio bebê falou, tipo, não quis mais e é como se falasse, mãe, chega, não quero mais. Super evoluído, né? Super ok, né? Os bebês mais independentes, mas tem outros que têm dificuldade. Então, a análise é muito feita individualmente, assim, mas o que eu digo o desmame, quando precisa de um apoio, ele não deve ser feito abruptamente, né? O normal é que você vá reduzindo o tempo, né? Antes eu dava mais vezes ao dia, a gente reduz. A gente vai tentar estudar ali a rotina da família, que horas ainda é importante pro bebê. Muitas vezes o bebê, ele consegue durante o dia ficar ok, mas na hora de dormir à noite ainda precisa, ou durante a madrugada. Então, a gente vai fazer realmente um estudo, mais uma vez, é um planejamento, para ver como que a gente vai fazer isso de uma forma mais saudável e menos sofrida pros dois, né? Tem casos que a mãe sofre mais que o bebê. Sim. Porque é um vínculo que parece ali que tá quebrando, né? Sim. Mas o que eu digo para elas é assim, a gente tem muito vínculo com os filhos em fases diferentes, em momentos diferentes, então você quebra um aqui, mas vem o próximo, né? Sim. Eu tô colocando meu filho na escola, meu Deus, eu quebrei aquele vínculo do cuidado diário e o tempo todo, full time ali. Mas você vai criar o outro vínculo. Sim. De buscar na escola, de dar aquele carinho quando chega, sim, né? De preparar para ir pra escola, de ter o fim de semana juntos. Então, a mãe, a gente, mãe, né? Desde que a gente tá grávida, a gente tem culpas, né? Muitas. Tudo é culpa. Ai, meu Deus, eu tomei uma taça de vinho, eu não sabia que eu tava grávida. Eu costumo dizer assim, se você não sabia, não tem problema. Depois que você sabe, não pode. Mas se você não sabia, não tem problema. Sim. É culpa, é uma culpa atrás da outra, sim, né? É culpa que o bebê não ganhou peso, ou porque tá gordinho demais, ou é porque o bebê chora muito, ou porque não chora, ou porque colocou na cama, não colocou, né? E depois vai pra escola, amamentou e não amamentou. Foi parto normal, foi cesárea, então, tem muitas, né? Vidas cheias de culpas, né? Mas o que eu digo sempre assim, que a amamentação, do começo ao fim, ela é pra ser um processo bonito, né? É uma coisa, se você for pensar, uma mulher amamentar, uma mulher conseguir nutrir o filho é uma coisa linda, mas que a gente sofre com isso, porque existem imposições da sociedade, da família, de que sim, tem que ser assim, que tem que ser assado, exatamente. Então, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, um vai desmamar com facilidade, o outro não, e você não vai deixar de ser mais ou menos mãe, né? Isso não muda, né, o seu afeto, seu vínculo, carinho com o filho, sim, porque você desmamou antes ou depois. Eu sempre digo assim, tem que ser de uma forma respeitosa, né? E saudável pros dois. E aí sim é o momento do desmame. Não existe um momento certo, existe um momento pros dois. E muitas vezes precisa de apoio também nesse momento. Tá, legal. Excelente, Carol. Nossa, aprendi muito. Não sei vocês aí. Então nós concluímos o nosso episódio. Te agradeço assim imensamente pela sua presença, por ter contribuído aí com tanta informação válida para as mamães e futuras mamães também, né? E então eu gostaria só de pedir para você passar para o pessoal aí, você tem Instagram, não sei, como que as pessoas podem te encontrar, acessar, conhecer melhor aí o seu trabalho também.
Cris, obrigada pela oportunidade mais uma vez, fiquei muito feliz. Esse é um assunto muito bom de falar, né? A gente ficaria horas aqui falando, porque tem muita dúvida, né? Muita coisa. Mas é importante abrir o espaço para que a gente fale sobre isso, né? E deixar para as mães a dica, né? De procurar informação, né? De procurar ajuda quando precisa, não desistir da amamentação no primeiro perrengue, que vão ter vários. Mas a gente muitas vezes consegue resolver, é só um ajuste, uma coisinha que dá para resolver, né? Eu tenho um Instagram, chama Carol para Mãe e Bebê. Carol para Mãe e Bebê, sem acento. Lá a gente fala muito sobre amamentação, dicas, os problemas que você pode ter, como corrigi-los, né? Lá tem um contato para vocês poderem falar comigo. Tá. E sempre incentivando, né? Que eu acho que o nosso papel é incentivar o aleitamento materno e fazer com que... E também eu sempre faço isso com todas as minhas pacientes, né? Eu incentivo o aleitamento, mas ao mesmo tempo eu mostro para elas que não é só isso que é fundamental, porque caso não seja um aleitamento feliz, suficiente, efetivo para o bebê, que a gente não consiga alimentar exclusivamente, enfim, existe um monte de coisa por trás ali, né? E que o bebê vai ter esse contato, esse afeto com a mãe, independente disso. E eu gosto muito de divulgar isso, porque eu tenho muitas pacientes que estão muito sofrendo por causa disso, né? Sim. É um momento feliz, então a gente tem que sempre pensar por esse lado. Perfeito, muito bom. Eu agradeço então a todas as mamães que assistiram a esse episódio. E também fica aí um convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho lá na Grow Up. Acessem o Instagram, @growupescola. E quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da minha rotina também, o meu Instagram é C_Cristiane Alves 1. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.